você considera adquirir um apenas por via das dúvidas. Historicamente, a alimentação dos romanos empobrecidos era monótona. Pão, vinho, mingau se repetem. Carne mal passada, hortaliças dispendiosas, frutas, um privilégio sazonal. Você percebe ali com profunda aceitação intestinal que sua alimentação terá o gosto da simplicidade e da fermentação. Gaius menciona que hoje é dia de grande feira na praça do Fórum Boário, a promessa de encontrar pessoas diferentes e talvez sentir algo que não seja peixe em fermentação parece boa. Você avança e logo se arrepende. A feira é um caos organizado com o entusiasmo de uma Black Friday da antiguidade. Barracas se estendem como tendas de um circo disfuncional. Oferece-se de tudo, vende-se em demasia raves vibrantes em cestos, sapatos de couro com odor de bode, tâmaras do Oriente, ratos em espetinhos, isso mesmo, ratos grelhados com mel. Você não tem certeza se está com fome ou prestes a desmaiar. Um vendedor clama que seus ovos são de galinha premium, outro assegura que seu sal é do Mar Morto, um terceiro te apresenta um unguento para a coragem. Você questiona o que contém nele, ele pisca. Você recua. O mundo dos remédios romanos é um carnaval de experimentos, pomadas de resina, vinhos com ervas em emplastros, de tudo que já teve patas. Historiadores ainda debatem se alguns desses elixires funcionavam ou se o efeito era apenas placebo com efeitos colaterais. Entre um grito e outro você escuta uma palavra familiar estrangeira. Um grupo comenta sua túnica amarrotada, seu cabelo despenteado, seu olhar de turista desorientado. Você finge não compreender, não é eficaz. Um menino se aproxima e pergunta: você é da Espanha ou da Galícia? Você responde algo ininteligível. Ele sorri, enfia a mão no seu cinto e sai correndo. Você acaba de ser assaltado por uma criança. Gaius corre atrás. Você tenta seguir, mas tropeça em um cesto de figos e derruba uma pirâmide de cebolas. O vendedor grita como se você tivesse derrubado um templo. Você se desculpa, oferece algumas moedas restantes e percebe que na verdade não possui mais nenhuma. Enquanto Gaius retorna sem o menino, mas com uma expressão de isso acontece, você compreende que Roma não é apenas caos, é um caos competitivo. Você está em último lugar. A parte positiva: apresentações públicas no Fórum. Mímicos poetas, um homem que tenta equilibrar ânforas na cabeça enquanto recita textos de Cêncio. Você para e observa pela primeira vez, esquece o aroma ao redor. Um grupo de músicos toca flautas de osso e tambores de pele esticada. A harmonia é intrigante, mas o clima é contagiante. Crianças dançam, um cachorro uiva no ritmo. Você experimenta um raro momento de beleza, mas dura pouco. Um fiscal se aproxima exigindo impostos sobre a participação em evento público não autorizado. Você pisca, ele sorri. Gaius intervém argumentando que você é novo, inocente, talvez lento demais para ser cobrado. O fiscal dá de ombros e vai embora, não sem antes pegar seu cinto de couro como taxa compensatória. Você já perdeu moedas, dignidade e agora um acessório de moda. Na saída do fórum, você testemunha algo diferente. Um julgamento público. Um homem está sendo acusado de furtar cereais. O juiz, com toga impecável e expressão de quem dormiu bem, escuta os argumentos. O réu se defende com uma eloquência surpreendente, culpando a seca, os preços e a sogra. O juiz ri, a plateia ri. O homem é multado, mas recebe um pão como símbolo de misericórdia. A justiça em Roma possui senso de humor e sede de espetáculo. Você também descobre que as leis romanas são um emaranhado de normas, exceções e interpretações livres. Alguns cidadãos carregam pequenas tabuletas com trechos da Lex Julia para se proteger de acusações falsas. Você pensa em fazer uma também, talvez em versão resumida. Não sei o que estou fazendo. O sol se eleva e o calor romano começa a esquentar os ânimos e os pés. As pedras do chão queimam. Você busca sombra e se refugia perto de um aqueduto. A água que flui ali é limpa, fria, quase poética. Você molha o rosto e agradece aos engenheiros romanos. E sim, eles eram brilhantes. A rede de aquedutos de Roma era tão avançada que fornecia mais água per capita do que muitas cidades modernas. Ali, à beira do fluxo constante, você tem um momento de epifania. Talvez sobreviver aqui não seja apenas sobre resistir, talvez seja sobre se adaptar. Então,
Um pombo decide usar seu ombro como banheiro público. Você volta à realidade. Gaio sugere retornar para casa. No caminho, vocês passam por uma parede coberta de avisos pintados. Propaganda eleitoral, anúncios de peças teatrais, avisos de objetos perdidos, incluindo uma cabra. Você se surpreende com o uso criativo da cal e do carvão. A vida urbana romana era grafitada, anunciada e sempre em alta definição, para quem soubesse ler, claro. E você ainda está lutando com o alfabeto. De volta à ínsula, você percebe algo novo. Os vizinhos estão mais curiosos, talvez até simpáticos. Uma mulher oferece frutas secas. Um velho te chama de moleque corajoso. Gaius te dá um leve tapa nas costas e diz: pelo menos hoje você não morreu. É uma pequena vitória. O segundo dia começa com um som novo. Não é o galo, não é o choro do bebê do andar de cima. É um tambor lento, ritmado, como se a cidade estivesse marchando, e de certa forma está. Hoje, Gaius te avisa. Há um desfile militar, um daqueles em que os soldados exibem sua armadura recém-polida. Os generais acenam como imperadores temporários e todos fingem que Roma nunca perde batalhas, mesmo quando perde. Você desce pela rua com o corpo ainda fatigado da maratona de ontem. Os músculos reclamam como se tivessem sido enganados por promessas vazias, e a cada passo, um pensamento martela em sua mente. Você realmente não foi feito para isso, nem física nem psicologicamente. O desfile percorre o campo de Marte com toda a pompa esperada, cavalos, estandartes e escudos brilhando sob o sol. Você se apoia em um pilar para observar. Ao seu lado, uma mulher vindo de figos secos comenta com orgulho cívico: meu filho marchou na semana passada, voltou sem uma orelha, mas com honra. Você sorri sem saber como reagir, enquanto a multidão aplaude os legionários. Gaius aproveita para lhe contar mais sobre o serviço militar. Você finge interesse, mas a parte que capta sua atenção é a obrigatoriedade do treinamento físico. Marchas com até 40 kg de equipamento, simulações de combate, construção de acampamentos, tudo isso diariamente e sempre sob a supervisão de um centurião cujo único passatempo parece ser gritar ameaças poéticas. Um fato bem conhecido: as legiões romanas estavam entre as forças mais organizadas da antiguidade, mas um dado menos divulgado é que os soldados usavam areia molhada para treinar combate corpo a corpo, aumentando o peso do impacto. Historiadores ainda debatem se essa prática realmente melhorava o desempenho em batalha ou apenas resultava em tornozelos quebrados. Você tenta se imaginar nesse contexto, desidratado, perdido, gritando em latim imperfeito. A única coisa que você provavelmente conseguiria manejar com eficiência seria uma colher de madeira. Mas o pior ainda está por vir. Encerrada a cerimônia, Gaius tem uma surpresa. Ele conseguiu te incluir em um programa de demonstração, uma espécie de vivência no campo de treinamento de novos recrutas. Você pisca, esperando que seja uma piada, mas não é. Vocês caminham até a Castra Pretoria, a base dos soldados da guarda pretoriana. A entrada é marcada por colunas de pedra e um odor de suor coletivo. Lá dentro, um instrutor com o físico de um trator humano entrega a você uma túnica curta e uma espada de madeira. Você hesita. Sua tarefa é simples: correr, apenas isso, correr por um pátio oval com areia fofa enquanto carrega uma mochila cheia de pedras, o equipamento simbólico. O sol está a pino, o chão queima, e cada passo é um clamor muscular. Ao final da primeira volta, você quer morrer. Ao final da segunda, começa a dialogar com deuses em quem nunca acreditou. Ao final da terceira, decide que talvez ser escrivão não seja uma profissão tão humilhante assim. O instrutor ri, não com você, mas de você, e comenta algo como: esse aí mal serviria para carregar lanche. Você não discorda. Após a corrida, vem o treino de gládio. O objetivo é simples: atingir um tronco de madeira. Madeira com uma lâmina.
Mas evidentemente a madeira está soterrada em um montículo de areia e inclinada para dificultar a força. Você toca levemente o tronco e ele nem se move. Um menino de 12 anos ao seu lado quebra o seu ao meio. Você simula que torceu o pulso entre uma tentativa e outra. Você adquire mais conhecimento do que gostaria sobre disciplina militar. Penalidades por equívocos são recorrentes e criativas. Uma das mais frequentes é carregar o colega de pelotão nas costas por todo o acampamento. Outra é dormir do lado de fora do acampamento com a armadura completa. Historiadores ainda debatem até que ponto essas punições melhoravam a coesão do grupo ou apenas reforçavam o medo. Gaius te observa de longe com aquele sorriso sutil de quem acredita ter te feito um favor. Quando você finalmente é dispensado, o próprio instrutor te elogia mais por compaixão do que por mérito. Ele diz algo como: "Você sobreviveu mal, mas sobreviveu." Um elogio em padrão romano. Ao sair da caserna, você quase tropeça em um grupo de mulheres carregando ânforas. Elas equilibram os jarros com maestria olímpica enquanto trocam piadas entre si. Gaius comenta: "Essas são esposas de soldados, algumas mais corajosas que os maridos." Você sorri, ainda tentando recuperar o fôlego. Ao retornar, vocês passam por um campo de treinamento de cavalaria. Jovens tentam montar em cavalo sem sela. Um deles é arremessado como se fosse feito de palha. Você se pergunta quantos ossos seriam necessários para justificar uma dispensa médica. A resposta: muitos. De volta à cidade, uma sombra fresca entre arcos de pedra te oferece um refúgio temporário. Ali você vê jovens romanos estudando retórica. Sim, nem todos vão para a guerra. Alguns preferem batalhas verbais. Um deles recita uma frase: "É mais digno perder com honra do que vencer com injustiça." Você pensa: e se eu perder apenas por falta de talento mesmo? O contraste entre esses mundos, o do soldado e o do estudante, é fascinante. Roma cria guerreiros e poetas com a mesma facilidade, mas para você fica claro: ser romano exige resiliência física, moral e até digestiva. O dia termina com você caindo em sua tábua de dormir, os músculos latejando, o couro cabeludo queimado e uma nova certeza: se a guerra não te matar, o treinamento te matará lentamente, e o pior ainda está por vir. Faltam 9 dias. Você acorda com um som metálico repetitivo, um martelar rítmico como um tambor enferrujado batendo em seu crânio. Gaius já está de pé, animado demais para alguém que vive em tempos sem café. Ele te chama com entusiasmo incompreensível. Hoje é dia de visitar o mercado e aprender sobre a economia doméstica romana. Você caminha até o Fórum Boarium, um dos centros comerciais mais antigos de Roma, onde o cheiro de especiarias se mistura ao de animais vivos e mortos. Há barracas de grãos, frutas secas, tecidos, vinhos, perfumes e por toda parte, comerciantes vociferando preços, negociando como se a vida dependesse disso. Talvez dependa. Seu primeiro impacto é com o sistema monetário que Gaius lhe apresenta, mostrando-lhe uma pequena sacola contendo moedas de cobre e prata, e até mesmo um denário de ouro. Cada tipo possui seu valor, peso e designação, e aparentemente estes variam constantemente. Você segura um sestércio, que lhe parece trivial, até compreender que este poderia adquirir uma boa refeição no térreo de uma ínsula ou 2 pães com mel, se o padeiro estiver de bom humor. Um fato bastante conhecido é que Roma desenvolveu um sistema monetário extremamente complexo e funcional para sua época, facilitando o comércio por todo o império. Mas aqui vai uma curiosidade. Alguns soldados exigiam parte de seu pagamento em sal, daí a origem da palavra salário. Historiadores ainda debatem se isso realmente era uma prática comum ou apenas uma metáfora que ganhou notoriedade. Gaius solicita que você compre alguns itens. Você aceita, pensando que é apenas ir à barraca e pedir. Ah, que ingenuidade!
O comerciante exige que você especifique exatamente o que deseja, justifique o motivo, compare com o lote anterior e ainda aceite que ele dobre o preço ao perceber seu sotaque. Você tenta barganhar, mas ele ri. Você acaba pagando o dobro. De lá, vocês seguem para o Thermopolium, uma espécie de fast food romano, com bancos de pedra ao redor de um balcão recheado com grandes ânforas que armazenam guisados e sopas. A comida exala um odor peculiar, mas você decide arriscar. O caldo é espesso, temperado com garum, um condimento feito de vísceras de peixe fermentadas. Você disfarça a careta enquanto Gaius aprecia. O atendente lhe faz uma pergunta e você não compreende. Gaius traduz. Ele quer saber se você prefere a opção com carne de dorminhoco ou sem. Você hesita e Gaius insiste. Você opta por sem, ainda cético. Em seguida, Gaius o leva a uma taberna. O ambiente é sombrio, com mesas de madeira mal niveladas e um aroma forte de vinho oxidado. O vinho romano é denso, adocicado, frequentemente diluído com água ou ervas, e às vezes misturado com ingredientes que você prefere não questionar. Ao lado, um homem lê em voz alta trechos de um novo poema épico, dramatizando e gesticulando, fazendo com que os fregueses aplaudam ou arremessem caroços de azeitona, dependendo da estrofe. Um pequeno teatro espontâneo alimentado por álcool e crítica cultural. Você aproveita a pausa para perguntar como as pessoas sustentam esse estilo de vida. Gaius explica que a maioria vive de trabalhos temporários, heranças ou serviços ao Estado. Os ricos possuem vilas, escravos e propriedades rurais, enquanto os pobres se viram como podem, existindo todo um sistema informal de favores e patronagem que mantém a cidade em funcionamento. Vocês encontram um amigo de Gaius, Marcos, um padeiro. Ele compartilha com entusiasmo como utiliza cinzas de madeira para regular a temperatura do forno e fermento natural deixado de um dia para o outro. O segredo está na crosta, ele afirma, oferecendo-lhe um pão ainda quente. Você dá uma mordida e fica surpreendentemente satisfeito. Pela primeira vez em dias, você não tem a sensação de estar mastigando cimento. Marcos também revela que o pão mais caro é elaborado com trigo egípcio, mais claro e fino, enquanto o mais barato é misturado com farelo e, às vezes, até serragem. Sim, serragem. Historiadores ainda debatem se isso era um artifício comum entre padeiros desonestos ou um exagero fundamentado em casos isolados. Vocês caminham entre mais bancas e você percebe que muitos produtos são importados. Azeite da Espanha, tecidos da Síria, perfumes do Egito, mármore da Grécia. Roma é um supermercado internacional. Antes do capitalismo, Gaius leva você a um pequeno ateliê onde artesãos moldam estátuas em terracota. O odor de barro úmido e carvão queima suas narinas, mas o trabalho é hipnotizante. Um homem gira uma roda de oleiro com o pé enquanto modela um pequeno busto de César. O rosto está quase concluído até que ele espirra e deforma tudo. Ele dá de ombros e recomeça. Você observa também as mulheres. Algumas vendem flores, outras panos tingidos com extrato de molusco. Uma delas segura um cesto de lã e o tinge em um caldeirão roxo vibrante. Você pergunta qual é a origem da cor. Gaius responde, é do molusco murex, milhares deles esmagados para um pouquinho de cor, uma cor digna de senadores e muito, muito cara. No final da tarde, Gaius o convida a experimentar fazer compras sozinho. Você hesita, mas aceita. Em menos de 10 minutos, você paga 3 vezes mais do que deveria. Compra azeite que se tornou vinagre e se perde em uma rua com odor suspeito. Um menino grita que você é o estrangeiro tolo, e você não discorda. De volta para casa, Gaius analisa suas aquisições com o ceticismo de um inspetor sanitário. Ele ri ao ver que você comprou uma ânfora de peixe seco para gatos, e vocês nem possuem um gato. Você se joga no chão frio,
exausto. Quem diria que a economia doméstica romana seria tão perigosa quanto um campo de batalha? Amanhã, Gaius diz que você vai aprender sobre higiene. Você se pergunta como alguém sobrevive sem sabonete. O dia amanhece com um som novo. Água corrente. Mas, calma, não se empolgue. Ainda não é um chuveiro quente e pressurizado. É Gaius te arrastando para os banhos públicos, ou terme, como ele chama com entusiasmo exagerado. Você sai ainda meio atordoado, tentando ajustar seu lençol improvisado, tecnicamente uma túnica, mas na prática parecendo uma cortina de teatro escolar. Gaius lhe entrega um pequeno recipiente de cerâmica e uma espátula de metal, Strig. Ele diz isso com orgulho, e você não faz ideia do que fazer com isso. Soiler, você vai descobrir do jeito mais desconfortável possível. Vocês seguem pelas ruas já movimentadas até encontrar o complexo termal do lado de fora. Colunas imponentes e uma escadaria de pedra te fazem refletir que adentrou um templo, mas logo o odor de suor, óleo e diálogos em latim te persuadem durante o discurso. Você tem um breve instante de reflexão, está ali sob o sol romano, cercado por cidadãos trajados com togas, exalando aromas de especiarias e suor, e uma girafa que parece desejar uma nova ocupação, contra todas as probabilidades, se encontra em pé. Talvez você não esteja indo tão mal assim. A cerimônia finaliza com aplausos e a liberação da multidão. Gaius te puxa para um canto onde um grupo se reúne para se alimentar. Um senhor te oferece um prato com o que parece um bolinho. Você morde e é doce, com mel e sementes de papoula. Seu cérebro libera serotonina imediatamente. Você escuta músicas, risadas, alguém tocando uma lira desafinada. Uma jovem dança no centro do grupo com movimentos mais expressivos do que precisos. Um menino vende vinho diluído em água fria, uma prática comum, já que consumir vinho puro era considerado coisa de bárbaro ou bêbado. Você nota algo peculiar. Mesmo nesse caos alegre, tudo parece orquestrado. As funções, os papéis sociais, até as piadas têm seu lugar. É um balé de convenções e você, mesmo relutante, está dançando junto. No fim do dia, Gaius comenta que amanhã vocês irão à arena para assistir a uma luta de gladiadores. Mas não se preocupe, ele diz com um sorriso torto, você só vai observar. Provavelmente, você engole em seco porque quando um romano diz provavelmente, é melhor dormir com um olho aberto. Você acorda antes do sol. Um galo canta ao longe, mas você duvida que ele saiba o que está fazendo. Gaius está excessivamente animado para alguém que irá assistir pessoas se esmurrarem com espadas. Dia de arena, meu caro, ele anuncia, entregando um pedaço de pão duro como se fosse um presente de aniversário. Ao sair pelas ruas ainda vazias, você percebe que as pessoas já começam a se reunir. Grupos trajados com túnicas coloridas carregam cestas de comida, almofadas e até bonecos de pano para torcer por seus gladiadores favoritos. É como um espetáculo, só que com mais chances de traumatizar, você pensa. A arena local, não tão monumental quanto o Coliseu, mas respeitável, ergue-se como uma cicatriz de pedra no meio da cidade. Ao se aproximar, você sente o odor metálico no ar. Não é apenas sangue, é ferrugem, areia e expectativa. Gaius te empurra em direção à entrada, onde vocês recebem fichas de argila com os assentos marcados. O local já está cheio. Você se acomoda entre um padeiro com hálito de alho e uma senhora que trouxe 6 pombos em gaiolas. Gaius comenta que é costume libertar aves durante vitórias memoráveis. Você não pergunta o que ocorre se seu favorito perder, um fato histórico amplamente conhecido. As lutas de gladiadores eram tanto espetáculo quanto um rito social. A elite patrocinava os eventos para conquistar o favor popular, e o povo tratava os lutadores como celebridades, mas o que poucos sabem é que alguns gladiadores possuíam clubes de fãs que escreviam grafites nas paredes da cidade,
semelhante a um fã-clube juvenil, porém com menos brilho e mais sangue. O sol brilha no céu e os primeiros sons ressoam. Flautas, tambores e um anúncio pomposo em latim. Você reconhece a palavra munera. Jogos e venatio, caçada a gaios. Antes dos duelos, soltam animais exóticos para serem enfrentados por caçadores. Você pensa que talvez seja exagerado. Não é. Uma porta se abre e dela surge um homem com rede e tridente, um retiário, seguido por um leopardo magro que claramente não foi alimentado com cuidado. A multidão se agita. Você, por sua vez, agarra o assento como se ele fosse te proteger. O embate é tenso e, surpreendentemente, o caçador sai vitorioso e sem ferimentos. A plateia explode em aplausos e a senhora ao seu lado solta um pombo, que voa desajeitadamente e pousa diretamente na cabeça de um senador distraído. Gaius ri tanto que quase cai do banco. Uma peculiaridade excêntrica. Alguns imperadores organizavam lutas noturnas com tochas para criar um ambiente dramático. Nero, por exemplo, chegou a se apresentar como músico antes das lutas, transformando o evento em uma espécie de festival bizarro. Você imagina o caos que seria se tivéssemos pagode antes de um UFC. Agora é a vez dos duelos. O locutor pronuncia dois nomes impossíveis de entender e os portões se abrem para revelar dois homens com armaduras distintas. Um deles tem um elmo com crista de penas e um grande escudo. O outro veste uma armadura leve e manuseia duas espadas curtas. A multidão escolhe seus favoritos. Você apenas torce para que nada voe na sua direção. O combate é intenso, os golpes ressoam como marteladas. Você sente a tensão dos espectadores. É como assistir a uma final esportiva, exceto que o prêmio pode ser a vida. Ao final, um dos lutadores é derrubado de joelhos, enquanto o outro ergue o punho. Silencio. O organizador, um homem corpulento com um anel ostentoso, levanta a mão. Vita, grita a multidão, vida. O perdedor será poupado. Você respira aliviado. Historiadores ainda discutem se o gesto do polegar para baixo realmente significava a morte. Alguns sugerem que o gesto era invertido, com o polegar escondido significando misericórdia e o polegar visível indicando espada. De qualquer forma, hoje o derrotado vive para lutar em outro dia. Durante o intervalo, vendedores passam com frutas secas e vinhos temperados. Você compra um copo de vinho com canela. É estranho, mas reconfortante. Gaius te oferece um petisco que parece carne, mas ele apenas sorri misteriosamente. Você decide não perguntar. Às vezes, a ignorância é amiga do estômago. Na última luta do dia, anunciam um combate inédito. Um gladiador contra 3 prisioneiros condenados. A arena se enche de murmúrios. O gladiador é musculoso, com cicatrizes que contam sua história. Os prisioneiros parecem nervosos e um deles segura uma espada como se nunca tivesse visto uma. O combate tem início. Não é uma cena bonita e, por sorte ou por capricho do destino, o gladiador triunfa rapidamente. Gaius comenta: esse aí vai receber vinho, mulher e um jantar melhor que o nosso. Hoje, o sol começa a se pôr, a multidão se dispersa, comentando sobre seus favoritos e debatendo as lutas como se fossem resultados de campeonato. Você, por sua vez, está exaurido emocionalmente e fisicamente. No caminho de volta, Gaius menciona que nem todo gladiador era escravo. Alguns eram voluntários. Você acredita, mas considera que isso revela mais sobre a sociedade do que sobre coragem. Ao chegar em casa, você se joga no leito rígido com um suspiro. Sobreviveu à arena como espectador, sim, mas isso já é mais do que muitos poderiam afirmar. O dia seguinte amanhece lentamente, como se até mesmo o próprio império estivesse com ressaca da arena. Você desperta com o som habitual de passos,
vozes e a música distante de um flautista de rua tentando angariar algumas moedas de bronze dos transeuntes, mas hoje é diferente. Gaius está tenso. Ele te chama em voz baixa. Hoje você vai aprender como Roma pune quem transgride as regras. Você engole em seco, não porque tenha feito algo errado, espera que não, mas porque há algo em seu tom que transforma o ar da manhã em uma névoa densa. Você ainda sente dor nos glúteos do banco de pedra da arena. À medida que seguem pelas ruas, Gaius explica com um entusiasmo que beira o desconfortável. Roma é uma máquina e toda máquina precisa de ordem. Quando alguém perturba essa engrenagem, a resposta é precisa. Vocês chegam ao fórum. Ali, um grupo se aglomera em torno de um palanque improvisado. No centro, um homem de túnica rasgada está com a cabeça baixa, amarrado a uma estaca. Furtou pães, alguém murmurou. Você olha para o lado, lembrando do pão mofado que jantou na noite anterior, sem saber se sente pena ou inveja. O castigo é rápido. Chicotadas públicas e exposição, nada letal ainda, mas bastante humilhante. Crianças lançam frutas podres. Um cachorro late incessantemente. Você sente vontade de desviar o olhar, mas curiosamente não consegue. Fato histórico amplamente conhecido, a punição romana era exemplar. A Lei das 12 Tábuas, codificada por volta de 450 AC, previa castigos para quase tudo, desde adultério até brigas de galos. Literalmente, Roma não queria apenas punir. Queria ensinar, mostrar e, acima de tudo, desencorajar. Mas a parte mais tensa do dia ainda está por vir. Gaius te leva a uma longa caminhada, passando pelos portões externos da cidade. Você começa a reconhecer o cheiro do campo, mas é interrompido por um odor insuportável. Gaius aponta. A cloaca máxima passa ali, mas não se distraia. Estamos indo ao cruzamento das vias. Ali você observa uma cruz e um homem nela. Você paralisa, não existe. Gritos. O condenado está exausto demais para isso. Um guarda espanta moscas com um ramo seco. Outro tira um cochilo encostado em um muro. Gaius sussurra. Crucificação, pena para traidores, desertores e os piores dos piores. É lenta, muito lenta, pode durar dias. Uma curiosidade excêntrica: os romanos tinham diferentes tipos de cruzes em forma de T, de X até simples estacas verticais, e dependendo da gravidade do crime podiam pendurar o condenado de cabeça para baixo ou acrescentar sal às feridas, tudo com uma eficiência que sinceramente provoca arrepios. Você não duraria um dia aqui, Gaius repete com um sorriso de canto, e nesse instante você acredita plenamente nele. Historiadores ainda discutem se a crucificação era realmente tão comum quanto a iconografia cristã posterior sugere. Alguns argumentam que ela era reservada a casos mais extremos, mas outros indicam que no auge do Império milhares foram crucificados ao longo das estradas para advertir viajantes. Você sente a pele arrepiar com o pensamento de volta ao centro. Gaius te mostra outra modalidade. Exílio parece leve, né? Mandar a pessoa para bem longe, mas perde tudo: família, nome, direitos. Alguns exilados famosos até se tornaram figuras trágicas na história: poetas, senadores, generais. Um erro, uma palavra mal colocada, e Roma apagava você como se nunca tivesse existido. Vocês passam por uma placa com um rosto entalhado e a inscrição SPQR. Gaius bate nela com a palma da mão. A justiça de Roma é rápida e rara é a misericórdia. No final da tarde param para descansar num pequeno santuário. Um sacerdote de túnica clara oferece incenso e conselhos. Gaius deixa uma moeda e murmura algo. Você pergunta se ele está pedindo proteção. Claro, ele responde. Ninguém é tão cidadão assim que não possa acabar no chão. No caminho de volta você cruza com uma procissão de soldados levando um homem acorrentado. Ele caminha com dificuldade, mas não resiste às pessoas. Olham, comentam. É um espetáculo informal, uma lembrança viva da ordem romana. Você pensa que numa sociedade que valoriza tanto a disciplina, a linha entre cidadão e condenado pode ser muito mais tênue do que parece. De volta à casa, Gaius te oferece vinho com ervas para acalmar o estômago. Ele diz: você aceita? Depois do que viu, seu apetite fugiu para as galhas e não deixou o bilhete antes de dormir. Você encara o teto e pensa:
Punição como teatro, como ensinamento, como terror, e tudo isso parece tão normal aqui. Talvez o pior não seja a brutalidade, é a frieza administrativa. O ritual de tudo isso. Você se cobre com a manta áspera e tenta sem sucesso afastar as imagens do dia. Você acorda com o som ritmado de marteladas. São 5 da manhã, o céu ainda se encontra entre o azul profundo e o cinza, e o aroma de pão assando já começa a permear a rua. Gaius aguarda na entrada, braços cruzados, com uma expressão que mescla tédio e expectativa. Hoje você vai trabalhar, ele afirma com a naturalidade de quem diz que hoje você vai almoçar. Você tenta protestar, mas ele apenas lhe entrega um manto curto e indica uma de cerâmica. Não vai querer a de curtume, confia em mim. E lá vai você. O bairro das oficinas é um caos organizado. Martelos, fornos, bigornas, rodas giratórias e vozes. Tantas vozes que sua cabeça começa a vibrar antes mesmo de suar. Um velho chamado Lartius lhe recebe na olaria. Ele é encurvado, meio surdo, e fala cuspindo cinzas de carvão. Sua tarefa: moldar ânforas. Fácil, não? Primeiro, a argila exala um odor de mofo molhado. Segundo, a roda gira como se estivesse furiosa com você. Terceiro, Lartius bate com um bastão em seu ombro toda vez que você faz uma curva errada, o que acontece a cada 2 minutos. Enquanto trabalha, você percebe algo interessante. Ninguém aqui parece detestar o trabalho. Eles também não o amam. É mais como respirar, uma aceitação histórica. As mãos calejadas, os rostos cobertos de fuligem, os grunhidos entre colegas. Tudo isso compõe uma coreografia acidental que, se você não estivesse tão cansado, talvez achasse até bela. Um fato histórico amplamente reconhecido. Os romanos valorizavam imensamente o trabalho artesanal. Cerâmica, metalurgia, carpintaria, não eram apenas necessidades, mas formas de afirmação social. Algumas famílias transmitiam ofícios de geração em geração, com marcas registradas nas bases das ânforas ou nas lâminas de faca. Uma curiosidade excêntrica: existia uma profissão chamada fulões, responsáveis pela lavagem de roupas, que utilizavam urina humana fermentada para remover manchas difíceis. Sim, você entendeu corretamente. Cidadãos ricos doavam suas necessidades fisiológicas em potes comunitários para que suas túnicas ficassem brilhantes. É quase poético, se você tiver estômago. No meio da manhã, uma senhora distribui bolos de cevada e vinho diluído aos trabalhadores. Você quase se emociona ao perceber que o bolo contém mel. Lartius resmunga: primeira vez em Roma, né? Historiadores ainda debatem se o trabalho nas oficinas era realmente voluntário ou se havia um sistema sutil de coerção, especialmente para os não-cidadãos. Alguns registros indicam que certos trabalhadores podiam acumular dívidas eternas com seus patrões, numa espécie de servidão econômica, sem correntes, mas com o mesmo efeito. Ao lado da olaria, há uma oficina de bronze. De lá vem um calor que parece derreter suas sobrancelhas. Um jovem, talvez com 12 anos, está moldando cabeças de estatuetas votivas. Você observa por um tempo, hipnotizado pelos movimentos rápidos e precisos, quase elegantes. Ele nota seu olhar e pisca sorrindo, quer experimentar. Você hesita, pois já se queimou com sopa quente, imagine com metal líquido. Ao final do dia, suas mãos estão avermelhadas, seu pescoço palpita e a argila até em seu ouvido. Mas, curiosamente, você sente algo semelhante a orgulho. Lartius observa seu trabalho, emite um grunhido que pode ou não ser aprovação e lança um pedaço de queijo duro em sua direção. Amanhã será melhor. Enquanto retorna com Gaius, você observa outros trabalhadores encerrando suas atividades. Um homem coberto de serragem fechando a marcenaria, uma senhora limpando um tir com gestos carinhosos, como se dialogasse com ele. Gaius comenta: Roma avança porque essas pessoas se movem. Os heróis das guerras aparecem nas moedas,
mas são estes que mantêm o chão limpo. Você indaga sobre os escravizados. Ele responde com uma expressão que mescla pena e pragmatismo. Eles também trabalham muito, mas são invisíveis até deixarem de ser. A noite desce com uma brisa suave. Você se senta perto da janela, observando a rua. Duas crianças brincam de mercador e legatus, usando pedaços de tecido como togas. Um cão rouba um peixe de uma cesta e desaparece entre os becos. Você percebe que, apesar da exaustão, há beleza nessa vida dura ou talvez esteja delirando de cansaço. Antes de dormir, Gaius lhe entrega um pequeno pedaço de argila seca, sua primeira ânfora. Lembra que foi torta, mas é sua. Você sorri, mesmo que suas mãos tremam, e então, antes que o pensamento se complete, apaga. Você acorda com dor nos pulsos e dedos. Dormir em Roma deveria incluir uma massagem gratuita, mas tudo o que ganha é a voz de Gaius ecoando em sua mente como um tambor distante. Hoje vamos ao campo. Você não sabe se isso é punição ou diversão. A caminhada começa antes do sol nascer. O céu ainda é pintado com tons de pêssego e fumaça quando atravessam os limites urbanos e entram na zona rural. Logo, o chão se torna barro. Vacas mastigam com um olhar existencial, e um fazendeiro se contorce de um jeito que faria um pulmão moderno solicitar demissão. Estas são as vilas rústicas, Gaius explica, grandes propriedades, o coração agrícola do império, que milagrosamente continuam funcionando, mesmo que os proprietários não saibam distinguir trigo de areia. Você passa por campos organizados em linhas tão perfeitas que parecem penteadas. Homens e mulheres, livres e escravizados, trabalham curvados. Um grupo colhe azeitonas, outro desbasta videiras. Você tenta ajudar e imediatamente esmaga 3 uvas, pisa em um formigueiro e derruba um cesto. Um escravo mais velho observa você com uma mescla de paciência e julgamento silencioso. Melhor só observar, ele diz. Fato histórico amplamente reconhecido, Roma dependia significativamente da agricultura. Trigo, vinho e azeite constituíam a chamada tríade mediterrânea, essencial para a economia e a alimentação. As vilas rurais serviam tanto como centros produtivos quanto como ícones de status para as elites senatoriais. A posse de terras era um sinal de prestígio e rentabilidade, mas a vida rural não era pastoral nem serena. Longe dos muros urbanos, os trabalhadores do campo enfrentavam diversas adversidades: doenças, pragas, colapsos de safra, patrões ausentes e, sem dúvida, a constante ameaça de insurreições. Você descobre que existiam até manuais agrícolas romanos, como o de Catão, que abordavam tudo, desde o melhor horário para castrar bois até o uso estratégico de esterco humano. Curiosamente, alguns agricultores empregavam cânticos rituais durante o plantio, acreditando que as palavras ajudariam as plantas a crescer mais saudáveis, e não era qualquer melodia. Havia hinos do arado, melodias repetitivas que incluíam até referências a deuses menores do solo. Você ouve um desses hoje, e apesar de seu caráter monótono, é estranhamente reconfortante. Historiadores debatem sobre o nível de autonomia que os camponeses livres possuíam. Alguns argumentam que estavam apenas um passo acima dos escravizados, limitados por dívidas e dependência dos latifundiários, enquanto outros sugerem que havia uma classe rural razoavelmente autônoma, com redes de troca, festivais locais e uma espécie de microcidadania. A verdade, como sempre, parece estar no meio, ou perdida entre os sulcos dos arados. Você passa o restante da manhã acompanhando a produção de vinho. Um soiler não é glamouroso. Primeiro, você pisa nas uvas em um tanque de pedra, uma atividade que seria divertida se não estivesse cercado por vespas, calor e um jovem supervisionando com uma expressão de centurião. Após isso, o mosto é transferido para ânforas lacradas com cera. Você descobre que parte do processo envolve deixar o vinho maturar junto com peixes. Sim, o famoso garum,
um molho fermentado de vísceras de peixe utilizado até em sobremesas. Sua alma se contorce no meio da tarde, quando uma tempestade se aproxima. Você corre com Gaius até um celeiro. Dentro dele, pastores conversam em diferentes dialetos. Um deles oferece queijo de cabra, enquanto outro traz um pão achatado que parece tão duro quanto mármore. Você aceita, pois recusar seria uma ofensa digna de exílio rural. Enquanto a chuva tamborila no teto de palha, você observa os campos alagados e pensa que, por trás da glória de Roma, há muita lama, tanto literal quanto metafórica. As vitórias militares, os banhos públicos, os templos dourados, tudo depende dessas mãos calejadas que nunca aparecem nas estátuas. Gaius comenta, sem desviar o olhar da paisagem: Roma alimenta o mundo, mas quem alimenta Roma mal tem tempo para mastigar. O caminho de volta é silencioso. A estrada ainda está molhada e o ar exala o cheiro da terra. Ao longe, você vislumbra o contorno dos aquedutos, aqueles gigantes de pedra que trazem água para a cidade como artérias. Toda essa água, você observa, mas nada para plantar flores. Gaius ri. Aqui, flores nascem nas varandas. Dos abastados no campo, a beleza também precisa laborar ao retornar à cidade. Suas vestimentas estão manchadas de lama seca, seu corpo exaurido e sua mente turvada. Você percebe que mais do que normas ou legiões, o que sustenta Roma é a rotina infalível de indivíduos que jamais testemunharão o Senado por dentro. Também percebe que, indiscutivelmente, você não sobreviveria nem mesmo a um ciclo agrícola neste local. O sol já se encontra alto quando Gaius te provoca com o cabo de uma vassoura. Hoje é dia de justiça, ele afirma como se estivesse proclamando um feriado. Você ainda está sonolento, mas a expressão justiça não ressoa tranquilizadora, especialmente em Roma. Vocês se dirigem ao fórum, a multidão já se acumula diante de um pequeno estrado com um banco de madeira ao centro. Atrás dele, uma figura imponente com toga branca e uma expressão que diz: "Não estou aqui para brincar." Esse é o magistrado. Você espera observar algo como um tribunal contemporâneo, com argumentos racionais e advogados eloquentes. O que encontra, entretanto, parece mais um teatro sem ensaio. A primeira audiência envolve um comerciante de azeite, acusado de misturar óleo de oliva com gordura de porco. Ele nega, é claro, mas o odor do produto apresentado como prova fala por si. O magistrado franze o nariz, ouve 3 testemunhas e condena o homem a pagar uma multa equivalente a 2 meses de lucro. Justiça rápida, comenta Gaius. Às vezes, rápida demais. É um fato histórico amplamente conhecido. O sistema legal romano era notoriamente sofisticado para sua época. Termos como habeas corpus, testemunho e direito à propriedade já possuíam equivalentes na Roma antiga. Contudo, na prática, a aplicação da justiça variava conforme o humor do magistrado, o status do réu e até o horário do dia. O próximo caso envolve um burro desaparecido. Um agricultor jura que o animal foi roubado por seu vizinho, que por sua vez alega que o burro simplesmente o seguiu até sua residência. O animal, trazido ao local, ignora ambos e tenta devorar um pergaminho do escrivão. O magistrado, impassível, decide que o burro deve ficar com quem oferecer melhores cuidados. 3 dias depois, você tenta não rir, mas não consegue. A curiosidade excêntrica revela que havia uma pena romana chamada damnatio ad bestias, condenação às feras, na qual o réu era literalmente lançado em uma arena para ser julgado por um leão faminto. Mas isso era reservado para crimes graves e, evidentemente, para pessoas de pouca influência. Você observa ao redor e se pergunta quantos ali já escaparam de feras reais, graças a favores certos em lugares apropriados. Historiadores ainda debatem quão democrático era o acesso à justiça em Roma. Alguns apontam que até mesmo os plebeus possuíam canais formais para apresentar queixas,
enquanto outros ressaltam que, na prática, a justiça era um luxo reservado àqueles que podiam arcar com isso. Pagar bons advogados conhecidos como patronos à linha entre justiça e teatro era como o Tibre fluindo ao longo da tarde. Você é conduzido a uma contenda contratual entre dois comerciantes. A conversa é tão técnica que sua mente começa a divagar entre termos jurídicos, moedas de prata e cláusulas redigidas em papiros dobrados. Tudo o que você consegue absorver é que um dos lados grita intensamente enquanto o outro finge permanecer excessivamente sereno. Gaius murmura: aquele que fala menos geralmente prevalece. Você começa a perceber como a oratória é crucial em Roma. Saber argumentar em público é mais valioso do que empunhar uma espada. Cícero, por exemplo, se tornou uma lenda não pela força, mas pela eloquência. No fórum, a retórica é uma moeda que determina destinos. E então, claro, nos anúncios públicos, um escriba sobe a um pequeno pedestal e lê avisos para a multidão. Novas taxas sobre vinhos importados, um decreto sobre a conduta de prostitutas próximas a templos, uma ordem para evitar o uso de amuletos com penas de corvo em nome da decência pública. Você se pergunta o que é mais absurdo: o decreto ou o fato de que alguém sentiu necessidade dele. Ao final do dia, o magistrado encerra as sessões com um bocejo disfarçado, os cidadãos se dispersam. Alguns celebram pequenas vitórias, enquanto outros, frustrados, resmungam sobre subornos e maldições. Você se senta no canto de uma coluna e observa os últimos raios de sol caindo sobre o mármore desgastado. Gaio se junta a você e pergunta se você viu justiça hoje. Você hesita. Vi decisões e atuações. Ele sorri. Isso é justiça aqui, mais teatro do que templo. Ao voltarem, vocês passam por um mural grafitado, uma caricatura de um magistrado com orelhas de burro, e a legenda: ele julga como um cabrito bêbado. Gaius aponta e diz: até os poderosos têm ouvidos, mas raramente escutam. Ao se deitar naquela noite, você reflete sobre como a lei, que deveria ser o alicerce da civilização, aqui parece mais uma dança coreografada, às vezes justa, outras vezes apenas bonita de se observar. Você fecha os olhos, esperando que amanhã não seja você no banco dos réus. O dia começa com uma névoa leve e um silêncio quase suspeito. Você já aprendeu que em Roma, quando tudo parece calmo, é porque algo está prestes a dar errado, e hoje não decepciona. Gaius te acorda com uma frase que causa mais arrepios do que um banho frio: vamos visitar os mortos. Antes que você pense em fugir, ele esclarece: vocês vão ao columbário da família de um conhecido dele, um local onde os romanos guardam as cinzas dos falecidos. É uma honra, diz ele. Você finge entusiasmo, mas já se prepara mentalmente para o seu testamento. No caminho, vocês passam por uma via ladeada de túmulos e monumentos de diversas dimensões. Alguns são simples, como pequenas capelas de pedra com inscrições. Simples outros são extravagantes com colunas, estátuas e até fontes. Você lê uma lápide que diz: aqui jaz Marcos, que nunca perdeu um jogo de dados, imortalizado por sua sorte. Fato histórico amplamente conhecido em Roma, a morte era um evento público. Enterros eram acompanhados por procissões, músicos e até choradoras profissionais. Pessoas pagas para chorar alto, era uma forma de mostrar respeito, status e, claro, garantir que o falecido não voltasse para assombrar ninguém por falta de cerimônia. O columbário que vocês visitam está situado em uma encosta sombreada, repleto de nichos numerados com urnas e pequenos bustos. Gaius aponta para uma e diz: esse era o pai do meu amigo, fabricava sandálias. Você percebe que mesmo após a morte o ofício de uma pessoa continua sendo sua identidade principal. Você se pergunta como seria a sua lápide aqui, já que sobreviveu quase uma semana na Roma antiga. Curiosidade excêntrica:
Alguns romanos deixavam pequenas maldições gravadas em placas de chumbo conhecidas como tabelae deficiones, enterradas com seus inimigos ou colocadas nos túmulos para impedir que fossem perturbados. A maioria envolvia deuses do submundo e pedidos do tipo: que sua língua apodreça se roubar meu anel. Você encontra uma dessas placas que hoje está gasta, mas ainda visível. Decide não lê-la em voz alta, apenas por precaução. Historiadores ainda discutem quão ampla era a crença na vida após a morte entre os romanos. Alguns defendem que, apesar dos rituais, o romano médio era mais pragmático e via a morte como um fim. Outros afirmam que cultos como os mistérios de Ísis ou as ideias históricas alimentavam uma noção de imortalidade simbólica, seja nos deuses, seja na reputação. Você observa as urnas cuidadosamente organizadas e pensa que talvez a memória fosse a verdadeira eternidade por aqui. Depois do columbário, vocês caminham até uma necrópole mais antiga, onde túmulos escavados na pedra se estendem por dezenas de metros. Lá, encontram inscrições tristes como morreu com cianos e nunca viu o mar. Você sente um aperto estranho no peito. Mesmo na antiguidade, a saudade é universal. Para aliviar o clima, Gaius te leva até o campo de Marte. Lá, jovens treinam com espadas de madeira e arcos. O som do metal ecoa, ritmado como um tambor de guerra. Discreto renascimento, diz Gaius, depois da morte vem o treino. Você não sabe se é uma metáfora ou apenas um comentário sobre a programação do dia, mas aprecia a pausa. O sol desce lentamente, tingindo o céu de laranja. Vocês seguem até uma taberna discreta. O dono, um senhor de barba branca e mãos calejadas, serve vinho diluído e uma sopa de lentilhas. É simples, mas quente e pela. Na primeira ocorrência, você percebe que pertence a este lugar, ainda que por um breve período. Enquanto se alimenta, você escuta diálogos sobre o novo imposto sobre o sal, um gladiador que sobreviveu a 12 combates, um senador flagrado adormecido com a toga do vizinho. Você nota que, em qualquer época, as pessoas continuam sendo humanas, repletas de imperfeições, histórias e piadas infelizes. Mais tarde, de volta ao alojamento, você observa o céu estrelado e reflete sobre tudo o que vivenciou. A ostentação, a poeira, o peixe fermentado, os julgamentos, o banho de estrume e o burro juiz, um glorioso caos. E, apesar de tudo, você sobreviveu, mal, mas sobreviveu. Você se deita suavemente, com o corpo exausto e o espírito curiosamente em paz. Você fecha os olhos, sentindo o peso da Roma antiga ainda em sua essência, como se a poeira das ruas, o calor das tochas e o aroma persistente de azeite de oliva tivessem penetrado em sua pele. Contudo, agora tudo desacelera. As vozes dos comerciantes se desvanecem, as espadas dos gladiadores repousam, o fórum se silencia, como se mesmo os deuses tivessem tirado uma soneca. A cidade que nunca descansa respira profundamente por um breve momento. Você está seguro agora. Nada de julgamentos, marchas, poções suspeitas ou banhos públicos superlotados, apenas o sussurro do vento, talvez semelhante ao que soprava pelos pinheiros próximos à Via Ápia. O mesmo vento que, há séculos, embalava os que partiram, agora embala você aqui, no limiar entre a história e o sonho. Sinta a pedra morna sob seu corpo, como se fosse uma cama moldada pelo tempo. Acima, estrelas antigas observam, as mesmas que iluminaram colheitas, batalhas e os sorrisos esquecidos de um império inteiro. Você está deitado sob essa eternidade, em paz com tudo o que foi. E, embora certamente você não tenha permanecido um dia inteiro em Roma, esteve o tempo suficiente para compreender que até mesmo a civilização mais poderosa depende de algo simples: o tempo e o descanso. Agora, respire fundo, libere o peso, deixe a história adormecer com você. Você desperta com um aroma distinto no ar.
Não é peixe fermentado nem pão queimado, é incenso. Gaius está de pé, segurando um pequeno frasco de óleo perfumado. Hoje é dia de religião, ele declara, como se estivesse anunciando um novo tipo de punição. Você se arrasta para fora da cama, ainda sonolento, e segue Gaius até um templo dedicado a Vesta, a deusa do lar. O local é modesto, mas impecável, com um fogo sagrado que nunca se apaga. Uma sacerdotisa vestida de branco observa. Vocês, com olhos serenos, Gaius sussurra, se o fogo apagar, Roma cairá. Você observa as chamas, tentando não espirrar. É um fato histórico amplamente conhecido que as Vestais eram sacerdotisas virgens incumbidas de manter o fogo sagrado de Vesta. Se falhassem, o castigo era severo. Era ser sepultada viva. Você se questiona se este é o emprego com o pior plano de benefícios da história. Curiosidade excêntrica: alguns romanos acreditavam que espirrar próximo do fogo sagrado era um presságio terrível. Você que já está com o nariz coçando retém a respiração como se sua vida dependesse disso. Historiadores ainda debatem se a virgindade das Vestais era realmente tão rigorosamente monitorada ou se havia exceções diplomáticas. Gaius te puxa para longe antes que você possa inquirir-o. Próximo destino é um templo de Mercúrio onde comerciantes fazem oferendas antes de ir ao fórum. Gaius te entrega uma moeda para assegurar bons negócios. Ele diz. Você lança a moeda numa fonte, mas ela ricocheteia e acerta a cabeça de um sacerdote. Ele te fita. Você sorri nervosamente. Gaius te arrasta para fora antes que uma maldição seja invocada. No percurso, vocês passam por um adivinho examinando entranhas de galinha. Ele oferece uma previsão. Cuidado com um homem calvo e um cavalo branco. Você observa ao redor. Metade de Roma é calva e não há cavalos à vista. Fato histórico amplamente reconhecido. A augúria, leitura de presságios, era levada extremamente a sério. Generais adiavam batalhas se os sinais fossem desfavoráveis. Curiosidade excêntrica: alguns romanos abastados contratavam adivinhos pessoais para acompanhar suas famílias e garantir que nenhum mau presságio ofuscasse-o. Jantar. Gaius decide que você necessita de um hobby romano legítimo. Vamos escrever, ele diz, te entregando uma tabuinha de cera e um estilete. Você rabisca seu nome. Ele observa e ri. Isso parece um galho doente. Você passa a tarde tentando replicar frases em latim, mas sua escrita parece obra de uma aranha embriagada. Um escriba profissional passa e solta um não é um elogio. Fato histórico amplamente reconhecido: a escrita romana era uma habilidade valiosa utilizada para contratos, cartas e até pichações políticas. Curiosidade excêntrica: algumas tabuinhas romanas contêm queixas antigas como: o vinho que você me vendeu é azedo ou meu escravo fugiu novamente. Você é levado a uma biblioteca pública onde rolos de papiro estão organizados em nichos. Gaius te entrega um texto filosófico. Você desenrola e ele se rasga no meio. O bibliotecário te observa como se você tivesse assassinado um parente. Fato histórico amplamente reconhecido: bibliotecas romanas eram centros de conhecimento, mas também de fofoca intelectual. Curiosidade excêntrica: alguns leitores rabiscavam comentários nas margens dos textos como: isso não faz sentido, ou Cícero, você está embriagado. Gaius anuncia que você vai aprender dança romana. Você protesta. Ele insiste. O resultado é um desastre coreográfico que faz até um mímico parar para rir. Seus pés parecem ter sido emprestados de um bebê girafa. Fato histórico amplamente reconhecido: danças romanas eram parte de ritos e festividades, mas também uma maneira de diversão particular. Curiosidade excêntrica: algumas danças consistiam em reproduzir animais, o que justifica o motivo pelo qual você acabou saltando como um sapo. Você é conduzido a um prostíbulo não para participar, mas para demonstrar como funcionava a hospitalidade romana. Gaius explica que eram centros sociais não apenas agradáveis. Você compreende que um cliente debate filosofia com uma funcionária, enquanto o outro joga dados. É perceptível que Roma, até na luxúria, era multifuncional. Fato histórico amplamente reconhecido: bordéis eram comuns e regulamentados. Por curiosidade excêntrica, moedas especiais eram cunhadas para remunerar serviços com imagens sugestivas. Você consulta um médico romano. Ele te examina e afirma que seu equilíbrio de humores está prejudicado.
sugerindo sangria. Você se afasta. Fato histórico amplamente conhecido. A medicina romana combinava conhecimento grego e superstição. Curiosidade excêntrica. Alguns remédios incluíam cinzas de cobra e sangue de morcego. Você tenta aprender a tocar a lira. O resultado é um som que assusta até os corvos. Gaius menciona que você possui talento para a mímica. Fato histórico amplamente conhecido. A música era uma parte essencial da educação romana. Curiosidade excêntrica. Nero afirmava ser um gênio musical, mas ninguém se atrevia a discordar. Você participa de um banquete romano, onde se come deitado, como manda a tradição. Você derrama vinho na túnica e todos riem. Fato histórico amplamente conhecido. Banquetes eram eventos sociais significativos. Curiosidade excêntrica. Alguns convidados vomitavam para poder comer mais, uma prática chamada vomitorium. Você tenta lutar com um gladiador como brincadeira. Ele te derruba em 2 segundos, e Gaius ri por 5 minutos. Fato histórico amplamente conhecido. Gladiadores eram celebridades. Curiosidade excêntrica. Alguns tinham clubes de fãs que brigavam nas ruas. Você visita um mercado de escravos, e o clima é denso. Gaius explica que muitos eram prisioneiros de guerra. Você se questiona como Roma conseguiu perdurar tanto com tantas contradições. Fato histórico amplamente conhecido. A escravidão era a base da economia. Curiosidade excêntrica. Alguns escravos recebiam salário e compravam sua liberdade. Você tenta cozinhar um prato romano e queima tudo. Gaius comenta que você inventou o garum carbonizado. Fato histórico amplamente conhecido. A culinária romana era sofisticada. Curiosidade excêntrica. Alguns chefes eram mais famosos que poetas. Você assiste a uma peça de teatro, onde os atores usam máscaras exageradas. Um deles tropeça, e a plateia enlouquece. Fato histórico amplamente conhecido. O teatro era um entretenimento popular. Curiosidade excêntrica. Algumas peças apresentavam finais alternativos dependendo do humor do público. Você tenta fazer um mosaico, e sua obra se assemelha a um pato explodido. O artesão olha e suspira. Fato histórico amplamente conhecido. Mosaicos eram símbolos de arte e status. Curiosidade excêntrica. Alguns possuíam mensagens secretas. No seu último dia, Gaius te leva a um templo de Júpiter. Você pede por uma viagem segura, e ele diz que você solicita para nunca mais ver peixe fermentado. Ele ri, comentando que isso é pedir demais. Fato histórico amplamente conhecido. A religião romana era uma prática de pedidos diretos a deuses específicos. Curiosidade excêntrica. Alguns romanos processavam deuses por não cumprirem promessas. Você acorda com Gaius te sacudindo. Hoje é dia de aprender sobre esportes romanos. Ele te conduz às termas de Caracalla, onde um grupo de homens está jogando arpastum, um esporte que parece uma combinação de rugby e conflito tribal. Você é designado para o time perdedor. Fato histórico. Arpastum era um jogo violento com poucas regras e muitos ossos fraturados. Curiosidade. Alguns atletas utilizavam óleos mágicos para obter vantagem, que provavelmente apenas exalavam mau cheiro. Gaius te leva para uma corrida de bigas. Você torce por um cocheiro azul, que cai na primeira curva. O público entra em frenesi. Um homem ao seu lado perde uma aposta e lança sua túnica no chão em desespero. Fato histórico. Corridas eram o equivalente ao futebol da Roma antiga, com torcidas fanáticas. Curiosidade. Alguns cocheiros eram mais abastados que senadores, mas faleciam jovens. Você visita um mercado de animais exóticos. Tigres, macacos e um hipopótamo que parece profundamente deprimido. Gaius brinca. Quer comprar um leão para o jantar. Você recusa. Fato histórico.
Animais eram importados para espetáculos e mansões de ricos. Curiosidade: alguns romanos tentaram e falharam em domesticar hienas. Você experimenta vestimentas romanas de luxo, uma toga púrpura que pesa mais que você e sandálias de couro de crocodilo. Gaius ri no terceiro passo. Fato histórico: a toga era um símbolo de status, mas tão desconfortável que até Cícero se queixava. Curiosidade: alguns sapatos romanos tinham mensagens como "me siga" gravadas na sola. Você é levado a um templo de Baco, o deus do vinho. A cerimônia envolve dança, música e muito, muito vinho. Você acorda no dia seguinte com uma coroa de uvas na cabeça e nenhuma memória. Fato histórico: cultos a Baco eram famosos por seus excessos e posteriormente banidos. Curiosidade: alguns romanos acreditavam que dormir embriagado no templo proporcionava sonhos proféticos. Você tenta fabricar tijolos romanos. Sua primeira tentativa parece um biscoito queimado. O mestre oleiro suspira: é melhor deixar para os profissionais. Fato histórico: tijolos romanos eram tão duráveis que ainda existem hoje. Curiosidade: alguns tinham selos com nomes de imperadores ou piadas obscenas. Você visita um laboratório de perfumes. O aroma é tão intenso que seus olhos lacrimejam. Gaius experimenta uma fórmula chamada essência de Júpiter e exala almíscar e arrogância pelo resto do dia. Fato histórico: perfumes romanos utilizavam ingredientes como rosa, canela e... Curiosidade: alguns eram tão caros que valiam mais que escravos. Você participa de um ritual de adivinhação com ossos de animais. O sacerdote lança os ossos, olha para você e diz: você vai tropeçar em algo hoje. Você realmente tropeça na saída. Fato histórico: alguns interpretavam sinais como voos de pássaros e entranhas de animais. Você se senta no alto de uma colina, observando Roma ao pôr do sol. A cidade é barulhenta, caótica, cheia de contradições, mas também vibrante, repleta. De vida você não pertence aqui, nunca pertenceu. Agora é o momento de retornar. Você fecha os olhos, sentindo o vento levar o aroma de pão, incenso e história. Quando os abre, está de volta ao seu quarto. Roma se foi, mas o sonho permanece. Você desperta em seu último dia em Roma, com Gaius batendo na sua porta, como se o prédio estivesse em chamas. Hoje é dia de festival. Ele grita, lançando uma túnica roxa brilhante em seu rosto. Você pisca, ainda meio adormecido. Que festival? O festival da salsicha sagrada. Você abre a boca para questionar, mas Gaius já está te arrastando para a rua, onde a cidade parece ter se transformado em um carnaval organizado por um grupo de bêbados criativos. Cena 1. O desfile das salsichas gigantes no meio da rua. Um grupo de sacerdotes transporta uma salsicha de 2 metros de comprimento em uma espécie de andor adornado com flores. Atrás deles, um coro de crianças entoa um hino que parece dizer: ó grande linguiça, abençoa nosso apetite. Você se volta para Gaius. Isso é sério. Claro, se a salsicha cair no chão durante o desfile, é um mau presságio para as colheitas do próximo ano. E se cair, precisamos comer toda ela para neutralizar a maldição. Você observa a salsicha gigantesca e imagina um grupo de romanos desesperados mastigando 5 quilogramas de carne defumada. Cena 2. A competição de arremesso de azeitonas em uma praça. Um grupo de senhores de toga participa de um jogo onde devem arremessar azeitonas em um jarro de vinho a 5 metros de distância. O prêmio? Um pouco inteiro. Você tenta participar, mas sua primeira azeitona atinge a testa de um senador, que se levanta indignado. Bárbaro. Gaius te puxa para longe antes que você seja processado por crime contra a dignidade olímpica romana. Cena 3. O banquete dos deuses, onde tudo dá errado.
Você é convidado para um banquete no templo de Baco. A mesa está repleta de pratos exóticos, como língua de flamingo. Você espera que seja uma piada. E ovos de avestruz recheados com ouriço do mar, claramente uma péssima ideia. Vinho com mel e pimenta? Quem teria achado que isso seria uma boa combinação? Você pega um pedaço de pão, mas ele está tão duro que poderia ser usado como arma. Gaius ri. Esse é o pão dos gladiadores. Se você conseguir mastigar, já está pronto para a arena. Cena 4. O sacrifício do bode que não queria ser sacrifício. No clímax do festival, um sacerdote anuncia que um bode será sacrificado para trazer boa sorte. O problema? O bode não está nem um pouco interessado nisso. Assim que soltam o animal, ele dá um coice no sacerdote, derruba 3 estátuas e foge pela cidade. Uma multidão sai correndo atrás dele, incluindo um grupo de soldados que claramente não treinaram para isso. Comerciantes de frutas que agora estão mais preocupados em proteger seus estandes, você e Gaius, porque, assim como, não participar dessa loucura? Após 20 minutos de uma perseguição épica, o bode salta no Tibre e desaparece nadando. O sacerdote, de joelhos, clama: os deuses nos abandonaram. Gaio sussurra em seu ouvido: ou o bode era um deus disfarçado, quem sabe? Cena 5, a grande final. Você é coroado cidadão romano, quase no final do festival. O organizador, um homem que claramente bebeu demais, anuncia que você será homenageado por sua bravura em tentar comer o ovo de ouriço. Colocam em sua cabeça uma coroa de folhas de louro que, na verdade, é de alho-poró e te declaram quase cidadão honorário de Roma. Gaius bate em seu ombro e diz: parabéns. Agora você só precisa pagar os impostos romanos. Você pergunta quanto é, e ele ri: tudo o que você possui. O último adeus ou como escapar de Roma antes que alguém te cobre impostos. No final do dia, você está exausto, cheirando a vinho e alho-poró, mas profundamente feliz. Gaius te leva até uma colina e aponta para o pôr do sol sobre Roma. Então, você sobreviveu. Você suspira: quase morri de fome, fui perseguido por um bode e quase virei comida de leão. Mas sim, sobrevivi. Gaius sorri. Isso significa que você está pronto para o verdadeiro desafio: voltar para o seu tempo e explicar tudo isso para seus amigos. Você imagina a conversa. Então, Roma era tipo um reality show sem câmeras, basicamente. Sim. O despertar? Ou será que foi tudo um sonho? Você fecha os olhos, ouvindo o som distante da festa. Quando os abre novamente, você está no seu quarto. O ventilador faz um ruído suave, o celular pisca com notificações. Você olha para sua mão e encontra um pedaço de pão romano grudado nela. Então, percebe: Roma nunca te deixará ir. De repente, sua TV liga sozinha, mostrando um mosaico de um gladiador com a legenda: você perdeu o show ao vivo. O ar-condicionado começa a soprar uma brisa quente do deserto. A privada agora é um buraco no chão, com uma concha de madeira ao lado. Você grita: não voltem para o passado de vocês. Cena 5, o último reencontro, ou Gaio se torna seu colega de apartamento. Você ouve barulho na sala e, lá está Gaius, sentado no seu sofá, comendo sua pizza congelada com um garfo romano. Ah, finalmente acordou. Trouxe uns amigos. Ele aponta para um legionário assistindo ao gladiador no Netflix e reclamando dos erros históricos. Uma vez tal, usando seu secador de cabelo como tocha sagrada, Nero tocando violão no banheiro e atribuindo a culpa a você pelo incêndio. Você desaba no chão. Desfecho, ou como reiniciar sua vida no século XX. Gaio se aproxima e diz: sério, só há um jeito de acabar com isso. Você espera algo épico como um Feitiço ou sacrifício?
Ele entrega uma fatura para que você quite seus tributos romanos em moeda contemporânea com juros. Você assina um cheque com lágrimas nos olhos, e imediatamente, o pombo desaparece, o sanitário retorna ao normal, Gaius e os romanos se transformam em fumaça, mas não sem que ele declare: Mucel, até a próxima, bárbaros. Lave essa túnica, está fedendo. Epílogo. Quando Roma não te permite partir. Na manhã seguinte, você desperta sozinho, mas ao abrir a geladeira, encontra um queijo romano lá, acompanhado de um bilhete. Você pensou que escaparia assim tão facilmente? Gaius e os deuses, especialmente Baco. Você suspira, pega o queijo e o lança pela janela. Do lado de fora, um pombo o agarra no ar e voa em direção ao pôr do sol. Fim.